Fórmulas de matemática, física e química ensinadas na escola estão ficando mesmo no papel. Uma pesquisa revela que a maior parte dos brasileiros tem dificuldade em aplicar conceitos científicos nas atividades do cotidiano. Abastecer com álcool ou gasolina para economizar na viagem. Deixar a torneira aberta ou fechá-la para lavar a louça. Desligar ou não os aparelhos eletrônicos na hora de sair de casa. Uma pesquisa realizada em 9 regiões metropolitanas do Brasil mostrou que a maioria da população tem dificuldade para tomar decisões como essas no dia a dia. De acordo com a pesquisa, quase 2/3 dos brasileiros têm apenas conhecimentos básicos ou ausentes sobre a ciência que envolve situações do dia a dia, como ler rótulos, calcular o consumo de energia dos eletrodomésticos ou ainda interpretar o que está escrito numa bula de remédio. Você costuma ler bula de remédio? Costumo, sempre. E entende o que está escrito? Nem tudo. Eu já leio mais frequentemente, que eu já faço bastante uso, né? Então a gente tem que se precaver de alguns efeitos colaterais. As maiores dificuldades encontradas foram interpretar exames de sangue para saber se está tudo bem, calcular a quantidade de combustível necessária para chegar a algum lugar e estimar o consumo de energia elétrica de aparelhos eletrônicos. Apenas 5% dos entrevistados entre 15 e 40 anos foram considerados proficientes, ou seja, têm domínio de conceitos e termos mais complexos, além da capacidade de interpretar fenômenos. O nível de escolaridade está relacionado ao resultado, mas não foi um fator determinante. Dos 4 anos iniciais do fundamental para os 9 anos do fundamental, elas têm um acréscimo de conhecimento em ciência. Mas a diferença entre pessoas que finalizaram o fundamental e aquelas que finalizaram o ensino médio é muito pequena. Para este físico que ajudou na elaboração do questionário, o resultado revela que está na hora de repensar a forma de ensinar ciência na sala de aula. Se você não é capaz de olhar essa sopinha de letras, essas formulinhas para passar na prova e associar a sua conta de energia elétrica, você aprendeu uma ciência dos outros, esqueceu aquela letrinha e acabou. Então você tem que ter uma escola em que quem aprende aquela parte básica ou avançada aprende como linguagem sua. Para falar mais sobre a pesquisa que a gente viu aí na reportagem, eu converso agora com o presidente da Abramundo, Ricardo Uzal Garcia. Abramundo, que é responsável por esse estudo. Boa noite, Ricardo. Obrigado pela participação aqui no Jornal da Cultura. Eu que agradeço. Boa noite, Aldo. Boa noite. A gente viu aí na reportagem alguns exemplos práticos do impacto que essa deficiência de ensino de ciências tem no dia a dia das pessoas. Agora, a gente pode ampliar um pouco e dizer que isso impacta também o Brasil, né? A gente tem uma dificuldade de mão de obra qualificada e isso é uma das consequências dessa falta de aplicação desse ensino, não? Sim, sem dúvida. Na verdade, o que nos norteou a busca de criar essa pesquisa foi propagar a importância de ciências para o desenvolvimento econômico do Brasil, para o aumento da produtividade econômica, para incentivar a inovação brasileira, entre outras coisas. Diferente de alguns outros exames que são feitos, por exemplo, o PISA, a Prova Brasil, o Enem, que são pesquisas e mensurações ainda na idade escolar. O nosso desafio para essa pesquisa era mensurar o quanto do conhecimento científico a população economicamente ativa, o trabalhador, na verdade foram as pessoas de 15 anos a 40 anos que foram pesquisadas, o quanto que elas conseguem associar no cotidiano esse conhecimento científico, essa educação em ciências tida nos anos todos que tiveram. Como mudar essa situação? Como impactar na origem, na base, na educação fundamental, para que esse conhecimento de ciências permaneça ao longo da vida? Eu acho que alguns dos pontos mencionados anteriormente é o como a educação em ciências está sendo levada hoje e não está funcionando. As crianças, os alunos não estão se desenvolvendo para criar a curiosidade ou o aprender eterno, né? Então, o nosso professor e todas as metodologias de ensino de ciências hoje não estão, na verdade, trazendo e despertando a curiosidade e a necessidade do aprender
para a vida. E é um investimento, parece, no nível superior, né? E pouco no básico. Na verdade, não só no ensino de ciências, mas também na educação em geral, existe um investimento muito maior no nível superior do que na educação básica. E para as ciências está comprovado que o despertar do interesse por ciências está muito inicialmente colocado nos anos iniciais do primário, do antigo primário, Fundamental 1 e depois no Fundamental 2. Então, os investimentos que poderiam ser feitos para alterar isso, poderia ser feito numa metodologia diferente do ensino de ciências, onde faça com que a criança aprenda, eu brinco dizer, aprenda a errar, que é quando nós criamos hipóteses, erramos, é quando nós conseguimos consolidar o aprendizado e levar isso para a vida. Muito bem. Ricardo Uzal Garcia, presidente da Abramundo, obrigado pela participação no Jornal da Cultura. Eu que agradeço. Boa noite.